Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas pela voz. Eu fui acometido de uma gripe. Eu acabei de sair de uma cidade, nós, né, doutor Castro Filho, em que estavam 29 graus, o céu bem azul, e aqui chegando, acho que o tempo mudou e já me prejudicou um pouco na saúde, então me desculpem pela fala. Mas antes de mais nada, eu precisava agradecer imensamente o convite que recebi de participar desse colóquio internacional, e faço inicialmente na pessoa de Glauco, que foi quem me ligou para cá estar, e em nome dele agradeço o convite encaminhado pela ABDPRO, Associação Brasileira de Direito Processual, e também faço questão de agradecer esse convite em nome do presidente do Capítulo Brasil, do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, ministro Castro Filho, que também participa e coordena esse evento. Para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui nesse ambiente, um ambiente que, na verdade, me traz grandes lembranças de uma época que eu era bem mais novo e que vejo essa discussão, cada dia que passa, crescer bastante no que se refere ao combate ao ativismo, realmente uma defesa intransigente do garantismo processual. Isso, para mim, então, é um momento extremamente importante e rico na questão emocional, por várias lembranças que me traz aqui a memória e as pessoas que aqui estão. Glauco me desafiou, e pretendo não receber o cartãozinho de 5 minutos, tá, doutor Glauco? Vou fazer o máximo possível para não recebê-lo, mas me desafiou a tocar no assunto exatamente da área da execução dentro do processo, dentro do Código de Processo Civil, em especial do Código de Processo de 2015, dando esse toque com relação ao que nós estamos sentindo em relação ao ativismo judicial brasileiro. Toda vez que nós falamos em processo de execução, nos vem à memória, talvez, pelo menos na minha singela análise, o grande problema que motivou as principais ou as grandes modificações do Código de Processo Civil, tanto de 73 como também a aprovação de um novo código em 2015, que hoje vigora na prática forense brasileira, que é o tempo. E aqui vou tentar me ater, inclusive, nos tópicos que levam à compreensão dos alunos. Aqui o Glauco me falava que nós temos um universo muito grande de estudantes, e me perdoem então os professores da assistência, mas eu vou tentar focar especificamente nos senhores para que a gente possa realmente criar uma massa crítica e que isso possa desdobrar em trabalhos futuros nessa visão crítica que a gente trabalha. Mas praticamente toda vez que nós sofremos grandes modificações no sistema processual brasileiro, nós tínhamos algo, um pano de fundo, que era o tempo do processo. Não é? O que nós podemos fazer para o processo ser mais rápido, ser mais célere, para entregar a prestação jurisdicional, mas com segurança? Até que ponto eu posso acelerar o processo para entregar o que o cliente vem buscar sem correr o risco de perder a segurança? É mais ou menos que nem você dirigir um veículo na estrada e saber até que velocidade você pode colocar naquele veículo sem ele sair na primeira curva que você fizer. Essa talvez seja o grande trabalho que tem se feito nos últimos anos. Até que ponto eu posso simplificar o processo para dar velocidade sem perder a segurança jurídica? E a execução sempre foi, de alguma forma, um dos calcanhares de Aquiles. Junto com o sistema recursal, o sistema das execuções no Brasil também foi, talvez, os dois pontos mais modificados na legislação processual brasileira nos anos passados. E por quê? Eram duas áreas, vamos dizer assim, do processo, que demandam efetivamente um trabalho exaustivo do jurisdicionado. Existe um dado recente do CNJ que fala que um processo na justiça brasileira, em média, dura em torno de 2 anos em primeiro grau. A parte da execução é exatamente o dobro. A partir do momento que eu consigo encerrar a fase de cognição, em que eu consigo já ter uma sentença transitada em julgado, eu levo 4 anos para executar essa sentença. A média do processo na justiça brasileira hoje está em torno de 9 anos. Então nós temos aí realmente um problema, se posso dizer assim, focado na execução do processo no Brasil. E a execução, por isso, passou por diversas modificações. Era um procedimento único, independentemente do tipo de título, depois se dividiu, se pensou em alterar, agora houve uma modificação nos últimos anos, voltando a ter 2 tipos de procedimentos executivos, um para os títulos judiciais e outro para os títulos extrajudiciais, e agora, com o novo Código de 2015, se traz
uma tentativa de dar maior celeridade também à execução, e, a meu ver, aqui antecipo já o meu posicionamento, extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Antes do Código 2015, nós sofremos uma modificação do sistema das execuções, em que se tentou fortalecer a execução, ou pelo menos o cumprimento de sentença, portanto, a execução do título executivo judicial, dando poderes para o juiz, para que, naqueles tipos de obrigações diferidas, que não aquelas obrigações de pagar uma importância em dinheiro, que ali, desculpem, que ali já existiam atos de coerção, de violência, em que você penhora, você bloqueia bens do devedor para efetuar aquele pagamento em dívida, mas nos outros tipos de obrigação, no artigo 461, se criou o que se chamou de tutelas específicas, autorizando ao magistrado, no curso daquela execução, onde eu buscava o cumprimento de uma obrigação de entregar algo, de realizar determinado ato, que ele pudesse, além dos atos de coerção previstos para aquele tipo de tutela, ele poderia impor, por exemplo, uma multa pecuniária. E, num segundo momento, inclusive, transformar isso numa indenização pecuniária. Portanto, se tentou fortalecer a execução, dando poderes para o magistrado, para que esse magistrado, de uma forma ou de outra, através de atos de força do Estado, obrigasse o inadimplente a adimplir a obrigação. Isso acabou não sendo muito utilizado, interessante. A execução por quantia certa, que é a mais violenta, que é aquela execução, inclusive, que ocupa maior espaço da vida forense nossa, na parte de execução especificamente, ela ficou, de certa forma, até mais fraca perante as execuções de obrigação de fazer e não fazer, entrega de coisa certa, com base no que previa o artigo 461 e 461-A do antigo Código de Processo Civil, que eram as tutelas específicas. Lá eu tinha mais poder como magistrado de mandar apreender, buscar, levar a polícia na presença do devedor, impor multa, tudo com o objetivo de dar efetividade ao processo. Isso não estava resolvendo o problema. O que aconteceu no Código 2015, para ser extremamente objetivo, como me propus para vocês? O artigo 139 do novo Código trouxe um inciso 4º, e daí a provocação do Glauco no tema da palestra, que foi discutir a tipicidade ou atipicidade dos atos praticados na execução. E aí a gente tem que lembrar uma coisa: quando eu cobro um tipo de obrigação, eu busco no poder estatal atos de coerção para que aquela obrigação seja adimplida. Ponto. Se eu estou cobrando uma dívida em dinheiro, o que eu quero receber é dinheiro. Se eu estou cobrando uma obrigação de realizar determinado ato, eu quero a realização daquele ato. Isso me trouxe a justiça. Na impossibilidade da realização desse ato, tudo bem. Eu recebo uma importância de dinheiro em substituição. O mesmo na obrigação de fazer ou não fazer. Então, o que provoca o jurisdicionado e a justiça no momento da execução do título executivo judicial é a tendência de receber aquele bem da vida, nada além disso. E o sistema, para que haja garantia, para que haja equilíbrio no tratamento das partes nesse aspecto, exige que todo o sistema funcione em benefício desse credor, mas jamais em detrimento do devedor, além do necessário. O que o artigo 139 diz para nós? O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe 2 pontos. Eu vou ler 4 incisos rapidamente para nos posicionar. 1. Assegurar às partes de igualdade de tratamento. 2. Velar pela duração razoável do processo. 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. E 4. Determinar todas as medidas induitivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O artigo continua, mas o que nós temos que estratificar desse inciso 4º? Por que ele foi colocado aqui? E aqui é a primeira indagação. Nós estamos falando de atos de coerção a serem realizadas dentro do procedimento executivo de um código de novo, do Código 2015,
em que estão sendo tratadas não na parte de execução de título judicial, não na parte de cumprimento de sentença, e sim na parte que trata de poderes e deveres do juiz. O artigo 139 fala dos poderes e deveres do magistrado na direção de um processo. Por que será que o legislador quis introduzir um inciso onde ele dá amplo poder ao magistrado de realizar o que ele entender de necessário? E olha que aqui não há nenhuma indicação que deva haver solicitação do credor para que isso ocorra, não é? Para que ele possa atingir o objetivo da entrega da prestação jurisdicional, que efetivamente entregue o bem da vida para o interessado. Por que essa preocupação de crescer o poder do magistrado? Será que eu não estou colocando sobre as costas da magistratura brasileira uma responsabilidade que não é dela? O atraso da entrega da prestação jurisdicional é do juiz? E ele que tem que resolver? Olha, juiz, seguinte, a partir de agora, dentro do Código de Processo Civil, no que trata sobre os deveres e poderes do senhor tem amplo poder para realizar o que for necessário para atingir a entrega da prestação jurisdicional efetiva. O senhor pode fazer o que quiser, não estou falando simplesmente em imposição de multa. E aqui dou 2 exemplos que a jurisprudência recente tem demonstrado na utilização desse inciso 4º. Algumas decisões apareceram em que o magistrado determinou a apreensão da carteira de habilitação de um devedor, porque o credor falou, olha, ele me deve uma dívida, anda de carro importado todo dia, não tem sentido isso. E o juiz determinou então a apreensão da CNH. Juiz, eu estou vendo no Facebook do devedor que ele vive viajando para o exterior. Se determinou a apreensão do passaporte desse devedor. São casos concretos que têm acontecido na justiça brasileira com base nesse inciso 4º. Será que isso é correto? Será que o processo deve servir de uma ferramenta de vingança? Porque isso é vingança. Na era medieval, o devedor se tornava escravo do credor, mas ele trabalhava um determinado período e estava paga a dívida. Aqui não. Apreenda-se o passaporte, não sei até quando. Quer dizer, se a dívida não for paga, se a obrigação não for adimplida, essa pessoa tem um direito de ir e vir cesseado por uma decisão da esfera civil com base num artigo que trata sobre poderes e deveres do magistrado. É muito sério isso que nós estamos falando. E partimos de uma premissa, e talvez a minha grande preocupação com relação ao Código 2015, do nível de sofisticação do usuário desse código. Será que nós temos o mesmo nível de magistratura do Arroio ao Chuí? Se é possível apreender uma CNH, será que não é possível amanhã um magistrado mandar proibir uma pessoa de ir em restaurante, tomar uma cerveja no final de semana? Juiz, ele me deve, mas toda sexta-feira ele está no barzinho tomando cerveja com os amigos. Pelo amor de Deus, me entrega a prestação adicional. Ato de coerção, impeça que ele tome a cerveja para me pagar. É o que o inciso hoje permite. Será que esse rol indicado no inciso 4 é taxativo? Não sei. Nós temos que interpretar. Já comentei com os senhores, existe indicação de solicitação do credor para que isso aconteça? Não. A previsão legal está inserida num artigo que fala, repito, poderes e deveres do juiz. Portanto, fico imaginando, está correto, e aqui sim, tamanha importância de tratar sobre esse tema nesse colóquio, será que isso não é transferir para quem não é de direito a responsabilidade de entrega da prestação adicional efetiva? Crescer poder resolve o problema? E eu vou além. Isso aqui não é simplesmente discutir poder e dever do magistrado, isso aqui é a salvaguarda, é a blindagem do magistrado na hora que eu falo que existe até um limite que ele pode andar. Mas da forma que está sendo colocado, eu não posso mais imaginar onde nós vamos chegar. Fica aqui, portanto, a provocação. Eu falei que não ia receber, né? Fica aqui a provocação para que os senhores pensem efetivamente aonde nós podemos chegar com esse tipo de situação legal. Espero que os senhores que são os estudantes, professores também, lógico, com muito mais capacidade, mas que os senhores que são os estudantes, que é o futuro dessa nação, pense efetivamente se nós temos que ter
um processo inquisitivo, autoritário, ou é preferível trabalhar a segurança jurídica? Uma garantia, coisa que está sendo discutida desde a primeira hora desse dia. Essa é a preocupação nossa, realmente provocar nos senhores uma visão crítica, uma análise mais profunda do que pode acontecer. E lembrar que nós não advogamos, e quando eu falo advogar, não como advogado, mas não advogamos como cidadão, um processo que possa ser uma ferramenta de vingança. Não, é uma garantia do usuário do processo, e não um instrumento de coerção ou de vendetta.